tem a autoria de Danvito Vieira Braga e Launa Ingrid Ferreira Marins, que tem como título Ensino Remoto em Tempos de Isolamento Social, Visão dos Pais Docentes. Próximo. Esse artigo tem como objetivo descrever as estratégias das famílias em relação ao acompanhamento das atividades no ensino remoto, as consequências sobre a carga emocional dos pais docentes e os desafios desses no auxílio e acompanhamento dos filhos nas atividades educacionais durante o isolamento social devido à Covid-19. Com a paralisação das escolas, pais, professores e alunos sejam capazes de implementar com sucesso um novo programa de educação, utilizando a nova modalidade de ensino, que é totalmente online, dando continuidade à escolarização por meio de recursos tecnológicos. E a importância dessa pesquisa foi a possibilidade de analisar como o ensino domiciliar está sendo aplicado pelos pais na prática docente. Próximo. Nossa fundamentação teórica tem, corroborando com Oliveira 2018, diz que as principais características do ensino secundário e a falta de informação no contexto familiar e a quase inexistência do diálogo constante entre as famílias e a escola impossibilita a eficácia de um modelo educativo apropriado. Oliveira quer dizer que a qualidade da educação em casa poderia ser melhor, mas por falta de recursos dos pais, por não possuir internet nas suas residências, a falta de escolarização por parte dos pais, a falta de conhecimento, planejamento por parte dos pais, nesse repasse do auxílio às atividades, dificulta bastante. É um dos principais desafios encontrados pelos pais. Já Barbosa, 2017, argumenta que a má qualidade da educação brasileira e a base do ensino de qualidade desvalorizada e professores sem a devida qualificação aumenta a violência moral, religiosa, filosófica na educação presencial, indicando que estar presente no ambiente escolar não significa educação escolarizada. Esse estudo foi realizado no município de Salgueiro, estado de Pernambuco, e tem como retorno, foi realizado através de uma pesquisa, foi realizado através de uma pesquisa que teve o retorno de 65 questionários. Foi feita uma coleta de dados realizada no período de agosto a outubro de 2020, que tem natureza qualitativa, com o processo de investigação por meio da pesquisa, sendo executada através de um questionário online disponibilizado aos pais através do aplicativo WhatsApp. Como resultados das questões, temos como a figura 1, fonte própria, a facilidade em utilizar os aplicativos disponíveis na internet para as aulas, tendo como resposta sim, superficial ou não. 76% dos pais dizem que sim, é possível sim, tem sim facilidade em utilizar. 6,2 diz que não sabem utilizar os aplicativos tecnológicos. E 16,9 pessoas diz que superficialmente sabem utilizar os aplicativos. Próximo. Na figura 2, fala que a frequência relativa às diferentes estratégias de ensino remoto adotadas pelas escolas durante o isolamento social. Aqui está a disponibilidade das escolas, quais os arquivos que as escolas disponibilizam para os pais nessa ajuda no auxílio às atividades, que tem videoaula, tarefas impressas entregues em casa, envio de vídeos cursos com ensino do conteúdo e outros. 52,4 pessoas dizem que aderiram à videoaula como método de ensino para seus filhos. 17,5 dizem que aderiram em videoaula, cursos como ensino do conteúdo. E 14,3 diz que tarefas impressas entregues em casa. Já esses 7% quer dizer que uma minoria dos pais que aderiram a essa modalidade de ensino, criando novas estratégias de ensino para os seus filhos, além das atividades propostas pelas escolas, ele também criam outros métodos de aprendizagem para seus filhos, para facilitar esse repasse para eles. Próximo. Na figura 3, diz que
Você considera o acesso utilizado para as atividades de boa qualidade? É daí um dos maiores problemas que encontramos no nosso artigo. Pelas perguntas respondidas pelos pais, que diz assim: funciona bem todos os dias, na maioria das vezes, na minoria das vezes e nunca funciona direito. A maioria dos pais relataram que sabe para seus filhos, sendo 34,4% dizem que funciona bem, 46,9% diz que na maioria das vezes e 15,6% diz que na minoria das vezes, ou 5,3% nunca funciona direito. Figura 4 diz que frequência absoluta das diferentes dificuldades relatadas pelos pais durante o ensino remoto devido à Covid-19. Aí está foram relatadas múltiplas escolhas dos pais e poderiam escolher mais de uma das atividades realizadas em casa, que são interesse, disciplina, utilização da linguagem, compreensão dos materiais, material didático, tempo e concentração. Das crianças não ter interesse nessa atividade realizada em casa. 20% diz que não tem compreensão das matérias. E 17% diz que o tempo, a família não disponibiliza de tempo para estar nesse acompanhamento das atividades. 10 diz que disciplina, não tem disciplina para nesse repasse dessas atividades. 15 diz que o material didático. E 30 é a concentração. E 3, utilização da linguagem. Figura 5, pode passar. Figura 5 fala que a frequência absoluta das diferentes sensações experimentadas pelos pais ao ensinar os filhos em casa durante o ensino remoto devido à Covid-19. A gente também procurou entender quais as sensações enfrentadas pelos pais. O que eles sentem nesse repasse? Qual é a sensação de ser titulado como os professores dos seus filhos durante esse de 8 de alegria, 38 relataram que tem frustração, 8 diz que tem preocupação, 31 falta de paciência, 22 ansiedade, 7 indiferença, 8 medo, 14 triste com o desempenho dele e 37 preocupação. Aí são a sensação de todos os pais entrevistados que relataram que sentem mistas sensações ao ensinar os seus filhos em casa, que poderiam melhorar nesse ensino, mas por várias sensações sentidas e nesse ambiente realizado em casa, não conseguem completar com êxito todas as atividades repassadas pela escola. Próximo. Figura 6. Avaliação da aprendizagem dos filhos conforme a percepção dos pais durante o ensino remoto devido à Covid-19, tendo como boa, excelente, regular e péssima. 21,9 diz que é boa. Só 2 dizem excelente. Regular com 57,8 e 18,8 para péssima. Esse artigo procurou entender as sensações, os desafios, as dificuldades desse repasse dos pais. E qual a importância do papel do professor nesse tempo de isolamento. Concluindo que os pais têm vontade de ensinar os seus filhos, têm essa compreensão que tem que fazer esse acompanhamento das atividades, mas muitas pessoas não disponibilizam de tempo, elas têm medo, frustração, angústia ao poder ensinar os seus filhos. Outra parte diz que gostaria muito de poder ter essa sensação de ensinar os seus filhos em casa, mas não disponibilizam de internet, não tem um espaço adequado para a realização dessas atividades e todo um contexto familiar e cultural que não permite esse repasse dessas atividades. Tendo também uma minoria que diz que, depois desse isolamento social, aderindo a essa prática do ensino remoto, vai aderir para a vida, para a área da docência dele sim, que percebeu que o seu filho teve bastante desenvolvimento em casa, nessas atividades realizadas pelos repasses dos pais. Eles relataram também que são uma extensão do ensino para seus filhos, que eles sentiram maior aproveitamento
nos áreas ocorrida durante o ensino remoto vivenciados em 2020. Essas são as referências usadas ao longo dos slides. E obrigada.